Olá, tudo bem? Montando aí mais uma aula, um vídeo para vocês da turma do sétimo ano e vamos fechar o primeiro bimestre aí, né, com o conteúdo do capítulo 3, que fala sobre a cultura medieval. Né? Este capítulo ele é o conteúdo da prova, né? Nós relembrando que é o capítulo 1, capítulo teste, capítulo 2 é o trabalho, já teve gente que me entregou, mas eu disse que ainda vou definir a data, já coloquei inclusive hoje cedo no grupo, né? Vai ser na data da prova, né? Tem toda uma característica para nós fazermos a prova, está explicado lá no comunicado do grupo, então fiquem atentos a isso. O capítulo ele começa falando do poder da igreja, né? Eu sempre que tenho tempo, esse ano eu ia fazer isso, mas em relação a esse problema do Covid-19 mudaram muitas programações. Nós iríamos assistir um filme, né? Eu estava dividido entre mostrar um filme que falasse basicamente só sobre assuntos da igreja, né? Um documentário de maneira geral, ou então passar um filme chamado O Nome da Rosa, né? Um filme baseado numa obra do Humberto Eco, um filme muito interessante, né? Apesar dele não alimentar tudo que é falado no livro pelo Humberto Eco, mas ele traz características e importância desse poder da igreja, né? Principalmente com a participação da Santa Inquisição. Então ele tem uma relação muito boa de comunicação, além também de mostrar como é que era a vida, né? Daquelas pessoas na Idade Média, a relação da igreja com os camponeses, né? A discussão ideológica e religiosa dos beneditinos com os franciscanos. Então é um filme muito rico de informações. Então fica aqui a dica, se você quer saber um pouco mais sobre esse período, O Nome da Rosa é um filme bacana para vocês assistirem. Então logo no começo ele vai falar sobre, né, o poder da igreja, né? Então ele vai principalmente dar essa característica de que nesse período é um período teocentrista, né? Deus em cima, Deus como centro de todas as coisas, né? Só lembrando que nesse período não há aquela separação, né, de política de um lado e religião do outro. A religião ela está diretamente ligada com as questões das questões políticas. Ela vai estar ali atuando, fazendo seu papel político, né, para sua participação intensa. Então o autor ele configura sobre isso, ele vai falar sobre o poder espiritual, ele vai falar sobre o poder temporal, tá? Se eu for falar de cada um deles o vídeo vai ficar muito longo, então vocês têm que ler, no capítulo são parágrafos curtinhos, né? Ele vai falar sobre do clérigo secular, o regular, né? O clero regular, vai falar da usura, do preço justo, paz de Deus, trégua de Deus, todos os assuntos que a igreja vai instituindo e vai estabelecendo aquilo como uma fonte de poder coercitivo quanto a questão é a religião. Mas nesse início, ela começa a perceber que algumas diretrizes da igreja elas não são sendo respeitadas ou não sendo muito bem aceitas. Então, o que ela faz? Ela vai criar, né, a Santa Inquisição. E qual era o principal objetivo da Santa Inquisição? Era identificar aquilo que ela considerava como heresia, né? Então, todo tipo de manifestação religiosa que não era aquela dentro dos preceitos religiosos estabelecidos pela Igreja Católica, né, pela a Igreja daquele momento, era um ato herege. Então, esse sujeito ou grupos que eram pegos praticando essa religião que não era de Deus aos olhos da igreja, né? Eles eram julgados, alguns que reconheciam esse erro como um pecado eram presos durante um determinado período, e quem
insistia no erro, tinha o seu fim, né, queimado na fogueira em praça pública, né? Há um filme muito bacana que fala sobre isso, né? Que é o filme que conta a história de Joana d'Arc, né? Ela, até o momento em que ela serviu em as relações da igreja, né, com o poder francês, o poder inglês, e no momento que ela não tinha mais nenhuma participação, definiram que ela era uma herege, ela foi queimada numa fogueira. Um filme também que pode ser visto, que é muito bonita a história, e bonita e triste, né, porque ela tem uma morte terrível, mas mostra uma mulher participativa, né, algo que não era muito comum nesse período, principalmente. Aí ele vai falar sobre outras doutrinas, né? Que é interessante, vai falar da filosofia da Idade Média, ele fala um parágrafozinho curto, né? Se a gente for abrir um debate sobre essa questão de filosófica, ele é tema para livros extensos, tá? Então vamos nos ater apenas a essas informações básicas, porque ele traz muitas informações, né, que ele fala da filosofia medieval estava intimamente ligada à teologia. O que significa? Era algo que era produzido pela própria igreja. Então tinha o quê? Eram conceitos especificamente religiosos. Né? Algum tipo de visão filosófica fora desse contexto não era bem-vinda, né? Para quem já assistiu o filme O Nome da Rosa e conhece, sabe que, né, o filme O Nome da Rosa fala praticamente que sobre livros, né? E principalmente de um livro de Aristóteles, que era um livro, né, proibido, né? É um livro dele que ele escreve, ele fala sobre, né, a comédia e que ele fala sobre o drama. E esse livro da comédia é um livro perdido até hoje, né? Era um livro que fora proibido o acesso. Além desse, vários outros livros tinham seu acesso proibido, ninguém poderia, né? O Carlos Ginzburg também escreve um livro interessante, né? O Queijos e os Vermes, né? Que conta a história lá do moleiro Menóquio, né? Que era um camponês, era um homem que tinha um pequeno comércio, né? E ele, de alguma maneira, ele aprendeu a ler em latim, né? E tinha acesso a algumas informações e começou a, né, pensar da sua maneira, interpretar aquilo que ele lia à sua maneira. E alguém fazer interpretações livres nesse período, ele é alguém que pode ser visto como perigoso, né? Porque se você tem uma alta interpretação daquilo que você está lendo, né, você começa a gerenciar o quê? Debates, né? E a igreja não queria abrir debates com quem lesse as escrituras e tivesse uma linha de pensamento diferente da dela. Né? Ele vai falar também, tanto que tem a filosofia da Alta Idade Média, também tem a filosofia da Baixa Idade Média. O autor ele fala assim, bem curtinho: na Baixa Idade Média, devido ao renascimento comercial e ao surgimento das cidades, do século XI ao século XIII, as pessoas tornaram-se mais otimistas. Então, começa a ter uma mudança aí, né? Muda o conceito. Então, a gente sabe que tudo que ele é direcionado durante um processo de dificuldade, a gente tende a aprender mais. Basta nós observarmos o que nós estamos passando hoje com esse isolamento social, né? Determinados cuidados, a atenção para certas informações ou para certos tipos de conhecimento, hoje nós estamos muito mais atentos. Então, nem sempre desse isolamento nós estamos tendo perdas, né? Nós estamos obtendo que conhecimento, e o conhecimento ele é fundamental. E às vezes o conhecimento nos torna mais otimistas, né? Porque o que significa esse otimismo? É você olhar para o futuro e pensar em algo melhor, em mudanças, né? Em não repetirmos nos mesmos erros. Aí ele vai falar sobre arquitetura, né? Vocês vão ver lá, para vocês que já, não sei se vocês vão estudar isso aí em arte com a Elisandra, né? Eles vão falar características da arquitetura, né?
né, do estilo romântico, estilo gótico, vai falar das universidades, principais universidades elas vão surgir nesse período, né? Então, é um centro de grandes estudos, de grandes conhecimentos. Vai falar da música, da característica da música medieval, né, também. Vai falar de teatro e de dança, né? Ele dá aqui uma curiosidade na página 7, né, que é o Dom Quixote e o Triunfo da Vida Real. Então, vocês deem uma lida nessa curiosidadezinha que ele fala sobre o Dom Quixote, né? E ele traz uma informação bacana, né? Para quem já leu o livro Dom Quixote, é uma leitura bacana, muito bonita de ser lida, né? Eu gosto muito, tem inclusive o livro, né? O Cavaleiro da Triste Figura, né? Para quem gosta de ler, fica aí uma sugestão do Dom Quixote, né? Vocês vão perceber que no teatro ele fala assim, ó, o teatro era baseado no Antigo e no Novo Testamento e na vida de Cristo, dos apóstolos e dos santos. Ambos eram peças que tiveram caráter cômico, né? Então, olha só, você pode perceber que tantas músicas, tudo vai ter uma característica centrada na cultura religiosa. Tem ali contexto religioso, ela não vai dar espaço para você, né, fazer algo fora do contexto da religião. É a igreja, né, te prendendo, te conduzindo a sua vida nesse período. Ok? É um capítulozinho curto, né? Os exercícios também são muito curtinhos, né? O aluno faz esse exercício aí em 20 minutinhos em casa, né? Sem nenhum problema. As questões de múltipla escolha, elas são 8 questões. Os exercícios também são 8 discursivos, mas exercícios muito fáceis de vocês serem feitos, né? Não há dificuldade do aluno de desenvolver, tá ok? E na dúvida, como eu sempre venho falando em alguns vídeos, ou na maioria deles, na dúvida procure o professor, que é o melhor caminho para você tirar as suas dúvidas, e é importante assistir os vídeos até o final, né? Tem alunos que me procuram para fazer perguntas de respostas que estão nos vídeos que nós estamos produzindo, eu e os outros professores. Então, se o aluno não assiste o vídeo, aí ele fica perdido. Então, vamos assistir o vídeo, ok? E até a próxima. Tchau.